Momento UOL. Fala galera, esse Momento UOL tá começando, eu sou o Diego Azevedo e esse é mais um episódio daqueles que vai ser muito legal. Eu tô aqui com a minha amiga Luciana Teles. Gente, episódio imperdível. Espero que vocês fiquem até o final, depois comentem, compartilhem, porque ó, vai ser top. É isso aí, mais uma vez estamos aqui no estúdio do Nono, né? A Bastia nos acolheu tão bem, está nos acolhendo tão bem aqui nessa temporada. Tô ficando mal acostumada de... Aqui o tratamento é VIP. É. E estamos com uma mega parceira, uma mega amiga aí de mercado. Quem que é, hein, Lu? Ah, eu falo, você fala. Fala aí, porque eu acho que vocês... Vocês sabem que a gente tem um histórico de convidar pessoas que a gente admira aqui pro nosso podcast, né? E nesse episódio, gente, não ia ser diferente. Lucila, Obrigada. se apresenta pra quem não te conhece, Lu. Eu sou a Lucila, eu trabalho na TOTVS, hoje eu estou como gestora executiva de Customer Experience e estou bastante tempo na TOTVS já, estou por aí. Legal. Mas fala um pouco da sua pessoa física também, quem que é Eu você? sou mãe do Pedro e do Marco, 2 adolescentes quase saindo da adolescência, eu acho, eu estou torcendo para que... Quantos anos? 20 e 22 Vixe. anos, né, os dois na faculdade. E sou casada com o Antônio, que é meu parceiro de vida. Acho que já estou mais tempo com ele do que a sem minha família, exatamente. Isso. Então é isso. Minha família toda do Sul, então a gente conectou muito. Joinville, a gente tem muita gente de Santa Catarina que nos acompanha. Hoje eu sempre falo, né? CS Academy é São Paulo com certeza, né? Negócios. Mas BH e Santa Catarina em geral é muito forte em CS, em CX. E para quem é de Universo TOTVS, conhece muito a sua origem, né? Logocenter, né? O pessoal da DataSul, Joinville, fortíssimo lá de tecnologia. E eu acho que isso faz, né, gente... É muito importante, né, para a história da tecnologia brasileira, essa cidade e todos esses softwares. Então, conta um pouquinho de como era lá na época, o que você fazia lá. Já tô sabendo que você desenvolvia, né, também era dev ou Temos é uma nerd na mesa hoje. Exato, a gente Uma sempre se surpreende. desenvolvedora, a gente sempre se surpreende, né? Olha... O que faz, né, uma nerd cuidando de CX agora, né? Me perguntei neste momento também. Daqui a pouco você pode responder também. Então, eu vim da Logocenter, iniciei minha carreira na Logocenter, a primeira empresa adquirida da TOTVS. E lá eu era desenvolvedora de software, eu desenvolvia software para manufatura e logística na época. Então, comecei tudo lá como uma desenvolvedora de software e depois a gente começou a implementar. Então, ia implementar o software que a gente estava desenvolvendo. A empresa era bem pequena, então muitas vezes você ia levar aquela solução que tinha sido desenvolvida. Fazia o delivery. Exatamente. E um pouco de suporte também, né? Então, a empresa pequena é isso, a gente faz um pouco de tudo. E aí, comecei a viajar para São Paulo, vim para São Paulo. E aí, encontrei um paulista. O amor da sua vida. O amor da minha vida. Casei e vim para São Paulo. E aí, quando você veio morar aqui em São Paulo, você tava sem trabalho. Tava num momento de sabático de relacionamento. O que aconteceu foi, eu fui lá pro meu líder, né, dizer, olha, eu tô saindo porque vou casar, vou morar em São Paulo. Ele falou, pera, mas a gente tem oportunidade para você em São Paulo. Você falou, opa! Então, queremos, né? E aí, vim pro escritório de São Paulo, ainda na Logocenter, para implantar software aqui. Então, tinha todo esse time de serviços, eu vim compor o time de serviços nessa Já era TOTVS? Não, ainda não. Aí, em 2005... A TOTVS chegou, comprou a Logocenter e aí fui junto também, nesse mesmo período, junto para a TOTVS. E já era Ernesto e Consentino juntos? Ernesto e Consentino, posso contar a história engraçada? Pode. Nossa, eu cheguei lá, né, não conhecia muita gente e andando pelos corredores já lá da Brasleme, todo dia, no final do dia, quando eu estava indo embora, encontrava um senhorzinho super simpático que me cumprimentava. E eu falava assim, encontrei outras pessoas e falei, caramba, aqui é muito legal, tem uma diversidade, tem até um senhorzinho, olha que senhorzinho simpático, né? Todo dia ele me cumprimenta aí, as pessoas... Você tá maluca? Ele é o fundador da empresa e eu não conhecia. Ele continua igual, né? Continua super simpático e bacana. Eu tenho uma história com o Ernesto também, eu trabalhei na RP Flex e aí eu tava na recepção, né, esperando para fazer a entrevista. Aí ele sentou do meu lado, abriu o computadorzinho dele e aquele monte de código. Inclusive, ele nunca tirou férias, né? Quando ele sai de férias com a esposa dele, ele leva o computador e fica desenvolvendo. Então, eu acho que ele nunca tirou férias. Aí ele falou assim, você faz o que aqui? Eu falei, não sei, ainda nada, né? Mas eu quero trabalhar no marketing aqui. Daí ele falou, o marketing? Daí ele tava lançando livro e tava fazendo um monte de coisa dele, pessoal, assim. Ele falou assim, eu tenho esse projeto, o que você acha aqui, ó, dessa capa do meu livro e tal? Então, ele é realmente um cara...
fantástico para o mercado de tecnologia. Acho que ele foi muito importante, das pessoas mais importantes. E o carisma, né, é gigante. Assim, atlético também, né? Faz um monte de esporte. Exato, exato. É por isso que ele continua igual. Exatamente. Depois de tantos anos. Exato. E a gente vai ficar velho, Di, porque a gente... Ele não bebe, não faz esporte, né? Então dorme bem, então... Agora vocês já sabem que a gente bebe, que a gente não faz esporte, que a gente também não dorme bem. Exatamente. E é nerd Glória. também, é nerd. E é nerd também. Muitos livros. É, Olha, vejo uma correlação, porque ele é nerd e gosta de gente. né? E você é nerd e gosta de gente. Gosto, sempre gostei de gente. Muito curioso. Desde sempre. É. Continua contando a sua história pra quem tá ouvindo aqui. Então, quando vim para São Paulo, fui trabalhar em implantação, depois nessa compra fui fazer parte de um PMO global. A gente estava nessa fase de PMO, PMI, então fui buscar certificação PMP, depois certificação de Scrum Master, e aí a gente estava num momento que foi integrar, já tinha lá na TOTVS, era Microsiga, RM, DataSul e Logocenter, já estavam as 4 maiores. E a gente começou a integrar metodologia de implantação, indicadores, processos para todos os times de implantação. Então já estava uma galera grande, porque já tinha incorporado os outros times e a gente tinha que unificar a forma com que a gente implementava software. Então, tudo, essa parte corporativa, né, muito mais de governança, começou aí, quando eu estava lá no PMO. Depois fui para uma área chamada de ciclo de vida de software, que a gente tinha, como os nossos softwares lá, a maioria eram on-premise nessa época, então a gente lançava uma nova versão e a gente precisava impulsionar, né, ou fomentar que os clientes viessem para essa nova versão. Né, para todo mundo que desenvolve software, o Lu conhece muito bem, né? Se a gente ficar com uma versão, muitos clientes na versão desatualizada, tem um custo gigantesco, né, para manter. E a rentabilização também naquela época, que não era receita recorrente ainda, dependia muito disso, né? Exato. E aí, então, a gente tinha que criar aquela vontade no cliente de vir e, nesse mesmo momento, tu tinha que capacitar todas as franquias e filiais que estavam implantando para eles poderem implementar essa nova versão de software. Então, foi uma estruturação ali dessa área e tal. E, depois disso, eu fui convidada a voltar para produto. E aí foi divertidíssimo, porque daí era outra tecnologia, já era Proteus, fui trabalhar no varejo, e aí pensei assim, cara, não vou dar conta, mas... A nossa síndrome do impostor, que tá sempre por aqui por lado. Exatamente, aí só que tive um líder super, super parceiro, e entendi, né, ou testei, né, ou comprovei na prática a plasticidade do cérebro. A gente aprende sempre que a gente quiser, né? Foi muito legal. Com esse aprendizado, de novo, de produto, voltando lá para os times, e toda a galera nerd ali, aquela conversa técnica, me deu a competência para ir depois para a área de engenharia corporativa de software. Voltei para uma área corporativa de engenharia, agora não mais, né, desde que tinha voltado para produto, não mais olhando serviços, olhando toda a parte de desenvolvimento de software. Ali foi muito bom, porque ali a gente teve projetos gigantescos, assim, projetos corporativos muito grandes. Lá a gente começou a desenhar o modelo ágil, isso foi mais ou menos 2016, 2017, então o modelo ágil que a gente usa hoje em todos os times de desenvolvimento começou lá. Claro que não, né, eu, meu time e toda uma equipe, né, dentro da TOTVS que foi formada para isso, e impacto de mais de 3.000 pessoas na ponta, levar isso, rolar o TAR. E Posso só pegar esse teu gancho rapidinho? Manda Porque ver. acho que tem bastante gente que tá ouvindo a gente que não conhece a diferença das estruturas que a gente tá usando aqui. O que é uma área corporativa, o que é uma área vertical, uma horizontal, enfim. Acho que seria legal a gente contextualizar o que a Lu tá dizendo para vocês entenderem a dimensão da complexidade desse trabalho que ela contou e da posição que você tá hoje também. Até porque a TOTVS, para quem não conhece, os jovens aí às vezes não conhecem tão bem, ela foi adquirindo meio que os principais players do mercado. Então, a RM não era um softwarezinho, era um baita no software de RH. A DataSul e todos esses, né, que vocês falaram, e hardware também, né, teve aquisição de hardware. Era tudo muito grande e aí começa a ter uma demanda de organização, de projeto, de produto e tal. E que no caso aqui, a Lucila, vocês foram percebendo que ela estava em todos esses grandes projetos, né? Sim. E aí quando a gente fala que ela estava numa área corporativa, significa que ela estava na área que vai descer a metodologia
e os processos, né, os KPIs, as boas práticas para todo mundo que trabalha nas verticais, entregando de fato isso para o cliente. Então é como se fosse uma grande área de governança dessas áreas dentro cada uma da sua vertical, tá, gente? Então é um movimento bem complexo. Porque a gente tem que trabalhar a gestão da mudança fortemente, né? A gente está impactando, né? Não é só a gente com o nosso time, mas a gente tem que influenciar as pessoas para quererem aquilo que a gente precisa que eles queiram, né? Isso, e aceitarem os processos diferentes, as métricas diferentes, enfim. Cultura, porque cada um, né, cada empresa adquirida vem com uma cultura e é difícil, é doloroso, né, ter que transformar isso. Então, todos tinham aquele apego à forma com que cresceram, com que foram fundados, né? E aí a gente trazer um novo modelo ou uma mescla, né, uma combinação de modelo que todo mundo aceite e de uma forma menos dolorosa possível, né, para todo mundo. Então, esse era o nosso trabalho. E ali começou também um outro projeto que foi super gigante, que foi o que a gente chamou lá de Projeto Renove, onde a gente redesenhou o modelo de atendimento. Então, pensa, aqui nós já tínhamos muitas outras empresas que foram sendo adquiridas, né, no caminho, e a gente precisava redesenhar a forma com que a gente atendia no suporte mesmo, no pós-venda. Existia sinergia de cliente. O mesmo CNPJ que era cliente de uma empresa era de outra, mas tinha forma de atender diferente no suporte. Exatamente. E ficava muito perceptível, e no começo até com ferramentas diferentes. Então, às vezes, o dado não se comunicava. Começava um atendimento aqui, precisava transferir para uma outra operação, não era possível. Então, a gente tinha que redesenhar isso, criar linguagens mais padronizadas, processo mais organizado, né? Organizado todos tinham, mas mais unificado, né? E levar isso para todas as pontas. Nessa época, a gente tinha 11 sites de desenvolvimento já, né, em torno de 2.500 atendentes, e aí a gente precisou treinar, e já trocamos a ferramenta também, na época que era utilizada, e foi nesse momento que essa empresa que a gente contratou, né, a ferramenta, tinha um modelo de CS. E aí eles aplicaram, como nós éramos um cliente enterprise, eles trouxeram esse modelo pra gente. Então eu tinha um CS para chamar de meu, né? Era ótimo. E nessa eu fui entendendo que esse negócio assim, entendi. Então todo começo de ano a minha CS sentava comigo e ela falava: quais são os teus desafios, né, estratégicos desse ano? O que você precisa atingir? E aí a gente desenhava, ela falava: peraí que eu vou ver aqui no nosso roadmap como é que a gente vai te ajudar com a ferramenta para atingir esses teus objetivos, e a gente vai transformar isso nesses indicadores, a gente vai medir. Agora nós vamos lá para o board, vamos apresentar esse nosso projeto e vamos medir mensalmente, e a cada 6 meses a gente leva para eles e faz a transformação. Então, aí eu comecei, isso aqui faz todo sentido, a gente deveria usar isso para a gente, né? Se a gente sentasse com os nossos clientes e montasse esse modelo. Claro que a gente não escala isso, né, nesse nível personalizado, mas para grandes contas faz todo sentido. E você sabe que quando eu comecei em CS em 2014. Logo depois eu vi o movimento da TOTUS de fazer um experimento que eles chamavam de copiloto na época. Foi. Mas era bem específico de uma vertical, de um produto, talvez. Garota, responderam para mim esse time uma época, você acredita? E aí depois, é muito tempo na empresa. É muito tempo, né? E aí depois esse movimento perdeu um pouco de força. Acho que tem muito essa questão do provável valor financeiro para a empresa, né? Que eu sempre falo, de ter uma responsabilidade por receita. E aí depois vocês voltam com uma energia, acho que depois desse experimento também, né? Vocês voltam com uma energia de colocar uma área de CS que hoje eu vejo... Tem várias pessoas que foram dos meus times da Lynx, por exemplo, que operam nas várias unidades de CS da TOTUS. Sim, é isso mesmo. Então, acho que se a gente falasse, talvez o copiloto foi um MVP... E aí a gente testa, erra, acerta, entende, né? E volta com outro formato, né? Hoje a gente diz que a gente tem um CS distribuído. Eu já ouvi algumas empresas falando sobre isso. O time de HubSpot falou uma vez numa palestra que eu assisti assim: a gente faz CS como um esporte de equipe. O próprio Google, enfim, tem várias ferramentas. E aí, cada um no seu papel. Então, a gente pega lá a jornada e vê quem precisa atuar em cada etapa da jornada. E a gente tá falando muito de times de CS que estão mais junto de times de produto e outros que estão mais lá nas filiais e franquias, fazendo papéis diferentes, ou governança, ou gestão de áreas, de etapas da jornada diferente. Eu quero fazer várias perguntas, tá, Gi? A hora que você quiser, você levanta a mão aí, porque eu vou continuar fazendo perguntas, tá? Ô, Lu, hoje eu vou estar numa área
também corporativa, Sim. que governa a metodologia que todas as equipes de CS da TOTVS empregam, certo? Certo, isso mesmo. Se você acha que a sua vida desse lado aí é difícil, imagina a da Lu. Porque acho que um dos maiores desafios de qualquer líder de CS é garantir que a visão de centralidade do cliente está acontecendo. Numa empresa com tantos logos adquiridos, com tantas culturas absorvidas, com tantas pessoas entregando o CS, como é que é teu dia a dia? E tem as franquias. Depois, se quiser dar um abraço, a gente pode. Eu preciso. E tem os franqueados. Eu vou falar disso também, porque parceiro pra mim é um movimento muito desafiador. E na Lynx a gente viveu essa questão das franquias também, né? A gente primeiro queria fazer a versão corporativa da metodologia para descer para as franquias, porque a gente já sabia da resistência. Até pelo modelo de remuneração que as franquias têm, que é diferente, que não é necessariamente centrado em receita recorrente. Então, assim, mas conta como é que é teu dia a dia. Assim, você acorda, escova os dentes. Faz aquela mentalização. Oração, isso. Eu faço também, né? Não matar, não morrer. Falam que não pode começar com não, né? Eu já faço errado na largada. Ou então penso numa música, né, Lu? Que agora me inspira em você. Eu tenho muitas músicas. Né? Quem tava na última imersão sabe que eu contei um pouco de como a minha cabeça funciona baseada em músicas. Isso. Aí eu lembro de ti de manhã, penso, que música é hoje, né? Lá na TOTVS, em qualquer área que você trabalhar, a gente brinca, hoje teu dia foi tranquilo, não existe, é sempre com emoção, né? Por conta disso, porque a gente tem muitas empresas com esse turbilhão de pessoas e de ideias e de criativos e de técnicos que querem, né? Porque todo mundo vem de uma raiz meio nerd, meio técnica, então às vezes se você pisca o olho tem alguém criando um software lá dentro, né? Então somos todos solucionadores. E eu acho que é muito dinâmico e muito... Eu digo que a gente usa influência sem autoridade o tempo inteiro, né? Então, a gente está o tempo inteiro tentando ouvir o que as pessoas estão trazendo da ponta, melhorar o que a gente tem aqui, para não virar também aquela pessoa lá de escritório que não tá perto dos times. Praticando empatia para conseguir entender, tipo, às vezes a gente cria um negócio que não tá legal, então como é que eu melhoro e como que eu ouço o cliente do meu cliente interno para, né, para dar esse feedback ou para ganhar força até para influenciar. Então, mas o teu cliente está falando isso, né? Será que o caminho é esse mesmo? E aí a gente vai também usando algumas estratégias que a gente vai aprendendo no caminho. Então, a gente tem modelo de embaixadores, né? Então, a gente traz as pessoas... Que faz muita diferença, gente, numa empresa talvez um pouco mais complexa e maior, porque uma voz só tem menos capacidade de chegar em todo mundo. Quando você tem várias vozes defendendo aquilo, fica muito mais fácil. Desmistificar aquilo que tem a área de CX, né? Então, a gente tem uma equipe de CX, mas a gente tem os embaixadores que estão espalhados em toda a companhia. A gente tem alguns modelos de estilo um concurso. Então, a gente traz, assim, o que você está fazendo na ponta, ideias ou projetos geniais aí que tá melhorando a experiência do cliente. Então, a gente traz visibilidade para esses projetos. Ganhei esse projeto na Lynx. Então, a gente tem... Tem o troféu na minha casa até hoje. Ganhei, Ricardo Pinho. Beijo. Ganhei. Então, a gente faz isso também para movimentar até... Sabe que eu acho que o desafio grande, como tá tudo muito espalhado, como é que a gente conhece uma iniciativa bacana que está acontecendo num segmento uma ponta que às vezes está lá longe, né, numa dessas nossas filiais, e como é que tu pega isso aqui que está muito legal e consegue dar visibilidade e compartilhar com os outros times. Ou então, assim, quem está sentindo uma dor muito forte, está lá em BH, mas lá em Joinville já passou por isso, como é que eu trago essa boa prática, esse aprendizado de forma... né, corporativa para que todo mundo possa melhorar a experiência do cliente. Então, Eu queria falar de números, podemos? Quantos clientes a TOTVS tem hoje? Capital aberto, todo mundo pode falar. Em torno de 30 Até ontem, mil. Né? Até ontem. Teve o Universo agora, provaamente fechou um monte de cliente. E aí vai, né? Compra todo impulso no evento é maravilhoso. O churn vem a Mas depois veio o churn, aí coloca, enfim, o CS por dar. Em torno de 30 mil. E quantos profissionais de CS em todas as equipes? Sabe que eu não fiz essa conta? É desafiadora, porque é muita gente também, né?
Não sei te Ou dizer. quantas equipes? Equipes a gente tem pelo menos umas 20 equipes, porque a gente tem os 11 segmentos, aí a gente tem as franquias, em torno de 30. Se a gente calcular simples assim, 15 30 times de grandes CS. franquias mais 11 segmentos, dá por aí, né? 30 grandes times de CS, 30 times de CS. E aí tá bom, como é que você controla o que eles estão entregando para a empresa? A gente não controla, né? A gente tenta. A gente tenta. Aí vem outra música, né? Segura na mão, tá. Não, mas a gente tenta trazer todo mundo junto, dando visibilidade, então, e que eles tenham essa oportunidade de mostrar o que estão fazendo, e aí a gente vai incrementando aquilo que é corporativo com aquilo que é bom, e dizendo assim, não, já tentamos aqui, não deu certo, o que aconteceu de dores para ver se para a pessoa não repetir lá do outro lado. Então, é muita colaboração, muito trazer as pessoas, porque também, se não for assim, os times se fecham, né? A gente tem uma cultura de autonomia grande dentro da TOTVS. Então, você tem um pouco de autonomia para fazer as coisas, e se a gente for muito, tipo, não pode, eles param de trazer para a gente o que está acontecendo. Então, é essa abertura e essa colaboração para a gente conseguir levar mais ou menos, peraí, vem mais para cá, um pouquinho para lá. E aí... Tanto é verdade que eles tiveram que fazer um software de CS dentro de casa. E eu já falei vamos... Conta mais, queremos saber, né? Vamos comercializar esse software aí também, né? Também. Mas conta um pouco dessa história, né? Como que foi, talvez, a frustração aí com softwares de mercado e como que vocês chegaram nessa solução de desenvolver em casa? Porque não é fácil. Nunca a gente parte, acho que de pontapé inicial, a gente nunca parte para desenvolver internamente. A gente sempre olha para o mercado, enfim, né? Como decisora. Sim. Mas para você chegar nesse ponto de decidir desenvolver internamente... Teve, no início lá daquela primeira iniciativa, tinha um software de mercado. Depois, teve uma equipe que começou a montar algo bem específico para uma equipe lá dentro. E esse é um exemplo de visibilidade. Então, isso aqui está dando muito certo aqui nessa equipe. A gente trouxe corporativamente, foi antes até de eu entrar no time de CX. E aí a gente começou a ver que um grande desafio era ter uma visão 360 dos clientes, das informações, porque empresa grande, os dados todos distribuídos, e aí qualquer plataforma de mercado, acho que o grande desafio era toda essa integração, né, com dados espalhados, e aí a gente começou a integrar. Então, quem nunca fez um projeto de integração de dados, você não sabe o desafio que é fazer os seus eventos se comunicarem com qualquer plataforma de mercado. É isso, é sobre isso, e manter isso atualizado, né? E monitorar todas essas integrações. Então, hoje a gente fala que... E como a gente tem essas áreas de CS também que são descentralizadas, então a gente tinha atuação... o que o Diego está fazendo naquele cliente que é compartilhado com a Lu, e aí tu não via o que o Diego estava comunicando, e ele também, vice-versa. Então, a gente fala que hoje a nossa plataforma, ela dá visão 360, não só de dados, mas de equipes. Então, eu consigo visualizar dados das diversas ferramentas e o que as equipes estão atuando, porque daí a gente consegue visualizar, já teve uma agenda falando sobre esse assunto, então não preciso focar nesse tema, vou cuidar daquilo que está pegando aqui no meu software, e a gente segue. A gente consegue... E as equipes têm autonomia para usarem ferramentas que eles se identificarem mais. Para CS? Sim. A maioria deles usa essa que a gente desenvolveu internamente, e daí ali já tem um grande ganho porque integra com as outras que eles têm. Então, às vezes acontece assim, não, mas comecei a usar uma ferramenta X aqui, isso, mas não está integrado no Empodera, que é a nossa ferramenta, e aí acaba que morre a iniciativa porque ele precisa estar com esse dado centralizado. Então, é isso, né? Ou a gente combina o jogo... E aí, eu acho que isso traz talvez um pouco dessa governança, essa gestão que tu comentou. Né? A tecnologia ajuda nesse aspecto. Muito mais, claro. Né? Porque daí... Ô Lu, e assim, olhando de fora, parece que ao mesmo tempo que é um desafio ter módulos dentro de um Proteus da vida, também é uma grande oportunidade de expansão, de cross-sell, de upsell e tal e tudo mais. Como que é isso na prática, assim, de gestão de RP, assim, né? O cliente chega, ele tem uma necessidade, eu tenho N necessidades, e aí como que a gente faz esse onboard e como que depois a gente aproveita esse limão para fazer a limonada? E tem uma diferença do RP pro PDV, viu? Porque o PDV também tem suas características ali que são bem específicas. Sim. Só de tributos.
Isso, legislação, né? Como é a equipe mais criativa do governo, legislação, né? Legislação, a gente tem o isso. tempo inteiro. Tributário, eles estão sempre criando novos tributos e mexendo nas Exato. alíquotas e a gente tem que ficar adaptando o produto de um dia para o outro. Isso, exatamente, né? Então, o cliente, ele entra por alguma linha de produto, normalmente ele vai ter algum back-office, ou ele já tem e contrata alguma coisa, então ele pode combinar um back-office Proteus com uma folha RM e com agora é RD, né? Agora também é RD, então, para marketing digital. E aí, essas combinações dão uma complexidade gigante. Mas daí, lá na ferramenta de CS, a gente consegue mostrar o que o cliente tem contratado e como que está a implementação e toda a comunicação. E isso, né? E aí as equipes diferentes, porque quando a gente fala que ele tem RM, ele vai ser atendido por um time de RM, e quando ele tem Proteus, ele vai ser atendido por um time de Proteus também. Então, o que acontece assim, dentro da própria ferramenta de CS, porque o portfólio é gigantesco e é complexo, a gente também trabalha para entregar informações para o time comercial, e aí tem IA, eu sei que a gente vai falar um pouco sobre IA mais para frente, mas a ideia é como que a gente mostra para aquele time que está olhando para o cliente, quais as oportunidades que ele tem ali ainda daquele portfólio, né? Agora eu já quero ir na tua operação ver esse negócio funcionando, cara. Me convida para ir lá? Quando você quiser, gente, você já quero pode ir conhecer lá. na prática. Você pode ir lá. Tudo, claro que a gente está engatinhando, tem muita coisa que está acontecendo. Hoje mesmo a gente teve uma aula que falou que a IA tem de 3 a 5 anos para amadurecer, né? Toda a preditiva, né? Então a gente está aí há 1 ano, né? Estamos aí engatinhando nessa história. Mas só pelo Empodera eu já queria conhecer. É muito legal. Eu sou muito orgulhosa do Empodera, porque ele cresceu muito e hoje ele é uma ferramenta super utilizada em todas as estruturas lá da companhia. Já fala aqui que essa Carne pode ser um canal quando vocês quiserem abrir pro Né? mercado. É isso aí, gente. Olha aqui, gente. Deixa eu te fazer agora a pergunta que para mim é um desafio gigante, que é descer para as franquias e para os parceiros, enfim. Eu conheci alguns anos atrás, talvez, durante a pandemia, o case da Cisco, né, mais de perto. Tive a oportunidade de fazer benchmark com eles e entender como que era a estrutura deles de governança e até de rebates para os parceiros e como é que eles incentivavam a aplicação da metodologia de CS, porque não tem controle na linha fina ali, né? Ali é uma outra empresa, você não tem poder da caneta aqui dentro. Como é que é isso para você? É sobre isso, você está falando com o CEO de uma outra empresa, né? Então, ele tem o poder de decisão dentro da estrutura dele, mas tem uma coisa que você mesma, Lu, trouxe lá na imersão, que é resultado. Né? Então, quando a gente consegue mostrar para aquele dono de franquia que está operando a venda e implementação do software, que essa metodologia traz resultado, que ali ele consegue visualizar onde ele vai fazer upsell, cross-sell, né? Onde ele está com risco de churn, ele começa a utilizar esse dado e começa a ver que faz sentido usar uma metodologia de sucesso. Então, ainda é muito no resultado. A gente tem que comprovar... Educação e resultado. Educação e resultado. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu li aquele livro Guiados pelo Encantamento, que ele conta o case da Mercedes-Benz, né? Que é assim, tipo, tem a montadora e tem todas as concessionárias. Normalmente também tem donos, sabe? Exato. Não é filial, né? Então, lá eles traçaram todo um desenho, assim, de visão para onde eles queriam ir, né, a montadora, o que eles entendiam, por que eles estavam estruturando tudo aquilo, criaram um programa, toda a parte de recompensa, né, como que os concessionários iam ser recompensados e mostrando sempre muito resultado. Então, daquilo que eles estavam propondo, como que isso virava resultado para o próprio concessionário. Então, a gente tenta ir por esse caminho, né, como a gente implementa algo e traz resultado. E aí, claro que tem as metas, né? E todo acompanhamento também para que eles tenham aquele incentivozinho de meta ali também para atingir. Você está há 16 anos na mesma empresa, o que para mim é um recorde. Não, a Regiane estava aqui também era isso, era 15, né? Era 15, então, a gente está seguindo uma sequência de gravação de podcast com pessoas que estão há muitos anos na mesma empresa. E isso casa
mais ou menos com o tempo que o nosso mercado começou a mudar, pensando em centralidade no cliente, né? Não, nem era nem CS ainda, tá, gente? Era centralidade no cliente. Era melhorar o suporte, né? Numa linha fina era melhorar o suporte lá atrás. A Zendesk começou a chegar forte no Brasil. Isso, e todo esse movimento. Se vocês pegarem os anos aí, cruza com a idade que a Lucila tá aqui tá contando pra gente da TOTVS. O que você viu mudando? Dessa cultura mesmo, de empoderar quem paga o boleto, talvez descentralizar a decisão de áreas internas que tomavam decisões antes? Acho que mudou, e a própria TOTVS mudou muito, né? Ela foi crescendo muito. Então, teve toda a mudança da empresa, que eram várias empresas menores que foram se juntando e se transformando numa empresa gigantesca. E aí, esse desafio de, ok, chegamos até aqui, mas como que a gente dá o próximo passo? E aí, precisou ter essa organização e esse entendimento e a mudança do mercado, vendo, né? Olha, se a gente... Aí veio também Salesforce, né? Então, forte. E aí, esse entendimento, a mudança estratégica da companhia também, que todos os mercados de software indo, né? Saindo da subscrição, do CDU, né? Da subscrição. Para subscrição. Royalties para a subscrição. Exato, fazendo com que também a gente precisasse cuidar mais desse cliente que a gente estava implementando de forma mais, ou com menos investimento inicial, e que a gente precisava entregar melhor. Então, acho que a transformação foi acontecendo aí, e as pessoas também, então as pessoas se renovando, entendendo o mercado, não, olha, eu acho que isso aqui pode trazer resultado. Acho que isso foi a empresa se tornando em capital aberto, mudança de presidência, né? Então, toda essa transformação que aconteceu na TOTVS também aconteceu nas pessoas lá dentro. Nem todo mundo tem 16 anos, mas tem bastante gente de bastante tempo. E essa mescla de pessoas mais jovens de empresa e da diversidade, né? Não vamos só falar de jovem de empresa, mas também de idade e tudo mais, fez com que a gente conseguisse ir transformando e trazendo esses novos conceitos. Eu acho que desde o papel do Ernesto, do próprio Laércio é uma pessoa genial, assim, visionário lá na frente. Ele é o Steve Jobs brasileiro. A gente fala assim, internamente entre os meus pares, assim, ele vinha, trazia uma ideia, então, tem coisas assim que ele já falava lá no passado que a gente vê se materializando hoje, coisas que ele tinha de ideia que a gente não tinha nem tecnologia pronta para fazer aquilo, para colocar em prática. Então, tanto ele quanto o Ernesto sempre foram pessoas que instigaram muito todo mundo lá dentro a buscar coisas novas. Né? Eu não era diretora, mas eu lembro, eu respondia para um diretor e ele falava assim, o livro desse ano que o Laércio provocou todo mundo é esse. E aí todo o N1 lia aquele livro e eles traziam, e sempre era um livro de tendência, de inovação. Então, a TOTVS, além de ser uma empresa de tecnologia, eu acho que sempre teve esse movimento de buscar coisas novas. Ser pioneira, assim, né? Sim. Cultura de inovação, né? Sim, grande, sabe? Eu acho que isso fez com que a gente fosse se transformando como empresa, como um todo, e embarcando naquilo que de fato vai trazer resultado. Sempre resultado. Sempre resultado. Só quero mais uma, rapidinho. Eu vou te passar a bola. Só um pouquinho, gente, que minha veia jornalista tá... E aí, nessa trajetória que você tá contando pra gente, qual foi o momento mais desafiador, assim? Gente, é muito Hoje, bom. né? É muito bom, porque o dia ela fez assim, ó. Foi um alívio, né? Isso. Desafios temos todos os dias. Eu acho que o desafio, quando eu falei para você, né, que eu voltei para produto, foi um momento desafiador, né, que eu estava bastante tempo em serviço, voltei para produto, aprender nova tecnologia foi desafiador. Quando a gente fez esses projetos gigantescos, assim, que impactava muitas pessoas e que funcionou, né, que deu certo. Claro, tudo tem uma curva de aprendizado, né? Isso foi muito desafiador. Quando eu dei um passo lateral na carreira, que eu decidi, agora eu quero sair daqui, eu quero vir para a CX, porque era uma coisa que eu estava estudando, que eu aprofundei. Eu falei assim, nossa, é aqui que eu quero, né, estar. E eu tô lá desde 2020 na área de CX. Isso também é uma parte divertida. Isso foi super desafiador. Cheguei em janeiro de 20. Começou a pandemia. Comecei a conhecer o time. Em março, a gente foi todo mundo para casa, né? Então, como construir as ideias ali, né? Com todo mundo nessa mudança repentina, assim. Então, foi um desafio grande. E
E se manter relevante dentro da empresa, eu acho que também é um desafio constante, sabe? Assim, você está há muito tempo na empresa, isso, eu não estou sempre fazendo a mesma coisa, e como que você se mantém relevante ali dentro daquilo que você tem como objetivo de implementar. Então, acho que desafio o tempo todo. Ou enxergo como desafio, acho ótimo. E é um universo mega masculino, né? Tecnologia em geral e tal. E aí tem uma coisa que a Ana Paula sempre fala pra mim, ela fala assim, cara... É legal que os alunos da CC Academy sejam, em geral, mulheres e tal, né? Eu acho que isso a gente tem que se orgulhar, mas a liderança ainda não é, né? Então, a gente tem poucos exemplos ainda e você é um deles. E como que foi isso, assim, nessas transições, né? Acho que tem essa autossabotagem sempre, né? Eu amei que você que fez essa pergunta, Di. Parabéns. Eu tava tentando fazer ela... Desculpa, agora eu vou parar de fazer. Não, mas eu amei que você pegou essa, adorei. Contando só uma curiosidade também, em Joinville, quando eu comecei, né, que eu fiz o 2º grau na época, nem é mais 2º grau. Não, não chama. Não, médio, nem sei se é médio ainda. É muito engraçado como as coisas mudam de nome, né? Eu tenho uma boa prática, que eu chamo isso aqui de telefone celular. E aí, a galera tá me chamando de velho. Por que smartphone? Não, porque fala celular. Ah, tá. Não mas é que eu sou da época que tinha o telefone fixo. Isso. E o telefone celular. Exatamente. Eu não consigo tirar... Margarita, fica um beijo pra você. Eu não consigo tirar o telefone da minha expressão. Imagina porque não existe mais outro tipo de telefone. Isso. É isso. Por que eu falo telefone celular? Não precisa. E 2º grau. 2º grau. Isso. Eu fiz. E todos nós. O Diego talvez não. Ele é jovem, gente. Ele é jovem, ele já fez ensino médio. Já fez ensino médio, isso. Bom, quando eu cheguei, né, lá era uma escola técnica, e aí você tinha 3 opções de curso, porque era uma escola técnica fomentada pelas indústrias de Joinville. Inclusive, era a Escola Técnica Tupi, que é uma grande fundição, né? E aí tu tinha 3 cursos para escolher. Ou você ia fazer mecânica, ou metalurgia, ou processamento de dados. Então, na sala de processamento de dados, tinha muitas mulheres. E é muito engraçado isso, porque quando eu cheguei em São Paulo... mecânica, metalurgia. Né? Era a última Entendeu? escolha, assim. Era muito assim. Sim. Então, acabou que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, essa parte de que tech era muito mais masculino, para mim era até meio estranho. Mas eu comecei a perceber que, realmente, quando eu ia implantar software, e eu implantava manufatura, né? Nas indústrias de São Paulo, eu tinha 23 anos, né? Era meio estranho também, mulher, 23 anos, implantando software de manufatura. E aí, eu acabei que eu acho que... Eu tava discutindo com a Jaque do meu time, eu acho que foi semana passada, a gente falou, por que será que a gente... Eu acho que em algum momento a gente meio que se tornou um igual junto dos rapazes, né, na época. E aí ninguém mais percebeu que a gente era mulher e a gente foi. Apenas foi. Muito parecida com a história da Regiane, né? A gente... E até a Regiane falou assim, eu ia lá e pela minha técnica, pela qualidade técnica, eles me aceitavam. E aí você sentiu isso também? Putz, eu ia implantar, daí o senhor olhava pra mim e falava, pô, mas é você, né? E aí quando você começava a mostrar que você conhecia de fato e que você resolvia os problemas que ele tinha, as necessidades com o software, aí eles iam te aceitando e você ia seguindo jornada. Quando eu fui para projetos ali, parte de PMO, aí já estava um pouco mais mesclado. E eu acho que sempre foi essa liderança e gostar de pessoas. Então, relacionamento, você conseguir ir levando, às vezes relevando, né? Coisas que às vezes a gente nem percebia. Eu acho que a gente teve momentos em que não estava tão claro na nossa cabeça o que estava acontecendo e a gente, mulheres, seguimos. Hoje as coisas têm nome também, né? Fica mais fácil. Mas tem um ponto que você falou de relevar. Cada vez mais eu percebo a importância da gente se colocar também, né? Sim. Eu acho que já provamos do que somos capazes de fazer, mas e aí quem continua com esse preconceito, enfim, de diversidade, deveria entender que já foi provado. Mas ainda assim a gente vive alguns desafios, né? E aí muitas vezes eu me vejo numa posição de ter que dizer não. Você pode arrumar a cortina ali que a luz está atrapalhando o projetor. Não. Não. Pode fazer você, né? Eu acho que por isso, assim... E não sorrindo. Exato. Por isso que é importante a gente estar, né, no lugar que a gente está. Por que é importante lideranças femininas, né? Porque a gente pode abrir caminho para as outras mulheres, né? Umas pelas outras e eles por elas também,
né? À medida que nem eu tenho 2 filhos homens e a gente fala sobre isso em casa, né? Eu falo com meu pai é uma pessoa de outra geração, né? E um dia a gente estava conversando e ele falou assim, as mulheres não apoiam as mulheres no futebol. Eu falei, pai, mas eu nunca gostei de futebol, não é porque mulher nem homem, né? Mas assim, isso não quer dizer que a gente não se apoie. E aí ele falando, tal, disse, pai, você jamais você pode falar um negócio desse, porque você tem 2 filhas mulheres e as 2 estão no mundo corporativo. E a gente enfrenta muita coisa lá. Então a gente se colocar, mesmo com amor, né? Mesmo pro pai, mesmo sorrindo. Exatamente, mesmo sorrindo. Chegou numa mesa de reunião, só tem homens. Onde está minha mesa? Onde está minha cadeira? Exatamente, não serei eu que vou fazer a ata. Onde está minha cadeira, gente? Cadê? Não pegaram cadeira para mim, né? Então a gente se colocar nesse ponto, porque eu já vi mulheres que daí sentam na cadeira afastada, né? Era assim às vezes. E a gente. Acho que em muitos lugares deve ser ainda, viu? Pode ser que sim, né? E a gente. Com certeza. E a gente tem que. Eu tive. Um líder uma vez falou assim para mim: escreve um e-mail com cabeça de homem. Isso. E ele não fez em nenhum momento com maldade nenhuma, assim, implícito na cabeça dele, sem pensar, falou isso. E eu falei, quer dizer o que com isso, né? É o que? Só pra eu entender, porque... Como é que é esse negócio aí, cabeça de homem? Não tá claro. Não tá claro. Como assim escrever com cabeça de homem? Daí ele falou, não, simples, em bullets. Ah, tá, entendi. Tá, não precisa ser, todo mundo faz simples e né? bullets. E bullets, A gente aprende isso, a gente aprende em vários lugares, inclusive. Tá. Então, acho que essa é a importância da gente estar na liderança e a gente hoje se colocar de uma forma... Não precisa ser uma guerrilha, né? Mas, assim, até no formato mesmo educativo. Porque eu acho que não é por mal. Muitas vezes não é por mal. Exatamente. É só uma repetição de condutas. Exato. Então, eles viram os líderes fazendo e continuam repetindo. O pai, mãe, enfim. O pai fazendo com a mãe em casa e aí você repete aquela atividade. Foi o que eu aprendi, né? Foi da forma que a gente aprendeu, né? Exatamente. E como que é isso... Como que você forma os seus líderes, né? Então, você... A sua sucessão. Exato. Você coordena, inclusive, uma área que está atendendo os principais líderes de CS dentro do grupo. Sim. Né? Imagino até que agora a RD vai entrar, que é cheio de jovem, tem um monte de startup lá e tal. Como que você leva esse tipo de... enfim, atividade que você faz no dia a dia para ir se blindando, para ir crescendo como profissional, conquistando seus objetivos, para essas pessoas mais jovens que estão lá nesse universo? Eu sou super a favor da diversidade. Eu acho que primeiro você poder criar uma relação de confiança, você se mostrar vulnerável, dizer que você não sabe tudo, a gente não precisa saber tudo. Eu acho que quanto mais maduro a gente vai ficando, menos a gente se preocupa com essa questão de... Esse ego, né? Exatamente, de saber tudo. Então, eu trabalho muito ouvindo e fomentando com que as pessoas se ouçam, né? Porque nem todo mundo está pronto para ouvir o colega ou para entender mentalidades diferentes. Então, ter diferentes pessoas de idade, de todo tipo de diversidade, eu acho que faz com que a gente cresça. E eu sou aquela pessoa que lê muito, que assiste muito podcast, muito webinar, eu estou sempre assim, muito incansável. É verdade, ela está sempre em todos os cursos da CS Academy. Tô sempre ali buscando. Fico perguntando quantas vidas de você tem, porque... A gente sempre se encontra. Isso. E aí você deve perguntar a mesma coisa de mim, né, Clara? Exato, porque nós estamos juntos, sim, né? É isso. É que talvez, assim, esse meu lado nerd, né? A parte da educação é como se fosse, tipo, o que você curte fazer? Ler, né? Assistir, estudar. Eu acho que essa curiosidade está sempre em mim. E eu fomento muito essa curiosidade no meu time. Então, eu falo assim, viu? Eu assisti uma palestra ontem e falou sobre isso. O que tu acha disso, né? Quer assistir? Né? Cara, repliquei partes da imersão dentro do meu time e todo mundo ama. E aí eu já falo, gente, já trouxe 1000 projetos aqui para nós. Eles brincam comigo assim, a Lucila não pode ir em evento, porque ela já traz 3 projetos novos para nós aqui. Tipo, desculpa, não, pessoal. Sou essa pessoa. Então, então essa pessoa inquieta, curiosa, que tenta fomentar a curiosidade no time também e que todo mundo se ouça. Eu acho que esse é o caminho que eu
que eu busco para eles e sempre falo, a gente não precisa estar sentado numa cadeira, né? Porque às vezes a pessoa fala, hoje eu não tenho um momento financeiro bom. Cara, a gente não está falando disso, a gente está falando de coisas que estão disponíveis na web mesmo, né? Que a gente consegue estudar e trocar. E sem precisar de investimento. A comunidade mesmo, né? A gente tem o plano free lá que... É gratuito. Isso. Que tem muita troca. Eu vejo muita gente... Eu tento sempre que eu consigo aquele tempinho para ir no banheiro, responder algum post de algum aluno, enfim. Mas a comunidade é de graça e aí as pessoas podem participar. Tem 2 cursos gratuitos. Então, eu acho que ter esse interesse genuíno por educação é muito importante, né? E eu fomento no meu time. Eu falo, não, gente, não precisa de grana. E, porque eu não tenho tempo. A gente só precisa priorizar. Do mesmo jeito que eu não priorizo a academia, é chato, também não, né? a gente já falou sobre isso. Então, a gente ia morrer muito antes que... Durante muito tempo eu falava passei assim... com o meu cachorro todo dia. Já é, né? Já é. Cara de pau. Né? Eu falo assim, durante muito tempo eu dizia assim, não, eu não tenho tempo. Né? Depois eu descobri que eu só não priorizo. Mesmo, é só isso. Eu só não priorizo gosto daquilo lá mesmo, eu vou porque eu sou obrigada, né? Aí a gente vai ler um livro, né? Né? Então é sobre isso. Na rede. Isso. Sabe que outro dia eu tava na academia ouvindo um podcast e eu via o profissional da academia, professor, falando alguma coisa, que eu achei que era com outra pessoa, porque eu tava muito concentrada no meu exercício ali, né? E eu ouvi no podcast, eu não tava nem ligando com o que ele tá falando, porque eu tava lá obrigada. Eu tava lá obrigada. O mais prazeroso era o podcast. Não, mas era muito legal o podcast. E aí... Que inclusive eu vou fazer uma recomendação aqui, porque eu acho que todo mundo pergunta o que a gente vê, né? Manda ver. Gente, vê o Be a Founder, é um podcast muito legal sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho. Eu acho que vocês têm que assistir também. E o cara chegou perto de mim, assim, de repente, e ele falou assim, você tá prestando atenção no exercício? Eu falei, claro que não. O podcast aqui tá muito bom. Tava toda torta, né? Não é porque ele falou pra mim assim, você já fez umas 30 vezes. Aí eu falei, eu fiz 30. Ele falou, olha ali no computador do aparelho. Só que eu tava tão concentrada. É por obrigação, você percebe que você não tá, você não tá ali em corpo e alma. Sim. 30 vezes. Aí no dia seguinte eu não conseguia andar nem sentar, gente. Isso. A dica é escute o momento ou. Isso, durante a academia. Exercício que você vai render mais. Isso, e vai trabalhando o teu cérebro pra poder continuar escutando e contar a série pra não fazer errada. Mas sabe o que eu também fomento, assim, estudem coisas que não estão no teu dia a dia. Né? Tipo, vou estudar agora, que nem no começo do ano eu fiz um curso de IA também, gente, fiz, né, além da imersão, fiz o... Não tá fazendo nada, né? Férias, vou fazer um cursinho de IA, né? E aí eu começo a falar, gente, isso aqui conecta com isso. Aí eles falam, não, para, por favor. Não vai mais em nenhum curso esse ano, meu time fala pra mim. Eu fiz um curso de palhaço nas férias. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso. E a gente buscar coisas que são numa tribo completamente diferente da tribo que eu tô inserida. Ninguém entendia de tecnologia, ela foi bem legal. Tem um evento que eu gosto muito, que é o Hacktown, não sei se vocês já ouviram falar. Ele acontece numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas. E ele é como se fosse o South by Southwest, né? Então, e vocês patrocinam, não? Não, a gente vai como parceiro. Assim, tá. E ele nasceu dos alunos da universidade, então assim, eles levam assuntos de arquitetura, levam assuntos de tecnologia, de inovação, tipo, tem muita, tipo, desde a diretora da Globo, eu vi palestra lá, até, tipo, vai palhaço, vai, tipo, gente de arte também. Então, é isso que você tá falando, porque aí eu saio de lá com umas ideias que me tiram da caixa mesmo. Exatamente. Tipo, porque assim, se você vai, beleza, eu vou no evento aqui de tecnologia de inovação... boa parte das palestras fala assim, pô, beleza, eu não sabia desse jeito, mas eu já sabia sobre o assunto mais ou menos como encaixar. Agora, quando você vai, você vê como que um palhaço pensa em fazer improviso, né? Eu já fiz com o Márcio Balas também. Ele fala, pô, é assim que improvisa. Né? Você fala sim para as ideias da pessoa, né? Mesmo que você tenha discórdia, você começa a complementar. Então, é muito doido, porque daí você começa a praticar isso como em gestão, nas ideias da empresa, e realmente é muito massa. É onde tu exercita a criatividade, né? Se tu só ouvir do mesmo tema, do mesmo assunto, a criatividade vai dando ficando preguiçosinha, né? Exatamente. Nossa, eu adoro ir em stand-up pra aprender a palestrar, porque os caras, eles te prendem e todo mundo começa a risar. Brilhante. E eles tomam água e continuam falando, eu não sei como é que pode. Eu fui no Rafael Portugal recentemente, aqui em São Paulo, tava em cartaz. É impressionante, ele bebe água falando. Vocês acham que eu falo rápido? Ele bebe água falando. Sim, não, é muito doido mesmo. Acho que o nosso tempo... está se esgotando, né? Mas é tão triste. Eu também queria recapitular num ponto aqui, Lu,
de carreira mesmo, né? Sua carreira, ela é extensa na mesma empresa, né? Eu acho que você pegou vários momentos. E a gente, mesmo não estando nas mesmas empresas, a gente vive momentos diferentes, né? Meu exemplo aqui em educação ou em empreendendo, eu estou vivendo momentos diferentes do mercado, né? Agora, investimento não é mais água como era 5 anos atrás. Na educação já é uma realidade e a gente está começando a estudar. Até para ensinar os nossos alunos a operar IA no atendimento e tal. Então, assim, muita coisa muda e a gente vai realmente, como você falou, tentando se adaptar. Traz um pouco da tua visão, né, desse teu conhecimento de carreira para os nossos alunos e quem está acompanhando aqui o podcast, do que é o seu playbook, né? Qual que é a tua rotina, o que você vive no dia a dia, como você planeja o seu ano, né, o seu semestre, para realmente terminar e ainda ser uma das pessoas mais importantes dentro do CS da TOTVS. Eu tô feliz com uma, né, não sou... Pra mim é mais, mas assim, como eu não conheço muita gente lá, né? Eu procuro estar muito próxima da estratégia da empresa, então conhecer a estratégia, porque para a gente construir o que a gente quer ou desenhar os nossos objetivos muito alinhados à estratégia. Então não faz sentido, às vezes a gente está super criativo num tema, mas não tem nada a ver, né, com o caminho que a estratégia está sendo desenhada. Então eu sou essa pessoa curiosa e incomoda os meus líderes, me conta, né, como é que tá, para que caminho, o que a gente está vendo para isso. Então esse é um dos temas que eu sempre paro para pensar quando a gente vai desenhar o nosso programa. Eu sou essa pessoa meio megalomaníaca, monto um programa estratégico nosso, sabe? Dou essa importância para o time. Eu também dou. Então, né, para a gente se sentir... Conecto com os nossos indicadores. Exatamente. Então, olha lá em que dimensão, em que pilar que a gente está se vinculando e qual é o nosso programa, por que a gente está fazendo isso, tentando, né, aquilo que a gente ouve muito na teoria, colocar mesmo na prática, né? E a gente dá uma aula justamente dessa conexão na especialização de líderes de CS. Começa pelo porquê, não é assim, né? Então a gente vai lá e mostra assim, tipo, por que a gente está fazendo tudo isso, onde a tua tarefa do dia a dia se conecta com aquele maior que a gente está tentando. Então, penso muito nisso, tento trabalhar bastante relacionamento, né, com pares, né, e com o time, fomentar essa criatividade sempre. Então, todos os meus líderes, eu falo, gente, uma coisa para a gente alinhar, eu preciso, às vezes, sair que eu digo ir para esses eventos, ver o que está acontecendo lá fora para conseguir trazer criatividade e solução aqui para a TOTVS. Então, é isso. Eu acho que esse é o playbook. Assim, interessado, né, nas coisas que a empresa está fazendo. Sempre. E eu acho que infelizmente, esse é um profissional que está ficando cada vez mais raro, né? Eu não sei como tá lá na Axur, mas assim, eu tenho entrevistado algumas pessoas que assim não se conectam com a educação, nem sabem quem é CS Academy e tá lá porque tem um dedo rápido lá para se inscrever nas vagas, né? E aí eu falo assim, mas como que essa pessoa vai ficar 8 horas por dia aqui dentro da empresa fazendo a mesma coisa sempre, né? Ali se repetindo aquelas tarefas, se ela não se conecta com o business, com os nossos alunos, com o nosso tema, com o propósito da empresa. Então não é até difícil falar disso no LinkedIn, né? Falar assim, vestir camisa, brilho no olho, né? São coisas repudiáveis. Então, mas assim, putz, se você não tiver isso, até pra você vai ser muito chato, vai ser boring, né? É sobre isso, eu falo assim, se a partir do momento que você não acredita mais que você é um agente transformador dentro da tua empresa, cara, você tá fazendo o que lá? Né? Então, tem o mundo inteiro lá fora, né? Exato. E dentro do time mesmo eu falo muito, gente, a TOTVS é muito grande, eu sou exemplo disso, consegui, né, trabalhar em diversas áreas, então fiquem atentos às oportunidades, mas não só fiquem atentos, estejam preparados. Então, às vezes a pessoa fala, não tem oportunidade de crescimento, será que você está preparado a hora que aparece? Né? E é nesse que eu pego, nesse gancho que eu pego assim, se mantenha preparado. Né? Olha o que está acontecendo no mercado, estuda sobre tênis. Estão falando o tempo, todo mundo está falando de IA. Você já leu alguma coisa? Né? Você já estudou alguma coisa sobre isso? Como conecta com o teu dia a dia? Então, eu sou essa pessoa que incomoda o meu time nesse sentido. Ninguém vai te dar o cargo e falar, agora vai lá e aprende, né? Primeiro você aprende, aí depois te dão um cargo. É isso, né? Então... Essa é a ordem natural das coisas. Lu, a última dica aí para quem está nos ouvindo, você... Né, pelo jeito você lê bastante, consome bastante conteúdo. Quiser trazer uma lista aí, pode ficar à vontade. Para chegar na posição que eu tô hoje, se manter relevante, estudar sempre,
não priorizar a academia. Não é verdade. A gente morre, a gente precisa da academia. É isso. Cuidar da saúde, eu acho que tem um lance assim. A nossa vida não pode se resumir só ao trabalho também, né? A gente falou bastante aqui de trabalho, da importância que isso tem na nossa vida, do tempo que a gente dedica a isso. Mas eu sempre penso muito assim, a gente tem a família, então o tempo que você precisa separar para a tua família, para a tua saúde, para o teu lado espiritual, qual seja, né, que você tenha, e para o trabalho, porque uma vez que você... Financeiro também é bom, né? Às vezes é difícil, mas é isso também. E como você equilibra um pouco para não dedicar a tua vida só para uma coisa. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. E bom humor... Sim, levar as Eu coisas. eu gosto de trabalhar no bom humor. Meu time fala muito, a Lucila é bem-humorada sempre, cobra muito. Isso não quer dizer que a gente não vai, né, cuidar da Não é qualidade. alucinada, só é bem-humorada. Exatamente. Aprendi com a Mariana com Y, né, que bom humor não é contar piada, né? Estar bem-humorada é conseguir levar as coisas com leveza. Então, eu tento fazer isso. Uma vez também já me falaram, viu, você não tem problema, você tá sempre rindo. Eu falei, não, é que eu escolho rir, né? A gente tá aqui para ser leve. Então, acho que a vida vai ensinando, a maturidade vai ensinando a gente. Então, sempre procurei estar preparada, sempre procurei trabalhar de forma colaborativa com as pessoas e eu acho que tá dando certo, Boa, né? tá Acho sim, que é isso. tá sim. Muito obrigado de novo, né? Mais uma oportunidade. Obrigado por confiar na CC Academy também, né? Foi quando ela falou assim, putz, quero fazer imersão, ela ficou até com um friozinho na barriga, né? Falou assim, meu, será que a gente vai conseguir impactar de alguma forma? Nossa, aprendi muito, Muito muito legal. mesmo, muito mesmo. Obrigado Já mesmo. recomendei, acho que todo mundo tem que fazer e quero fazer agora. Não sei se vou conseguir fazer os 2 no ano, mas pelo menos uma vez por ano, acho que estarei com vocês lá. Que delícia. Não sei. Eu queria que você se despedisse daquele jeito que você falou que você faz e você entrega que você é de Joinville. Ótimo. Eu falei que estou já há 20 anos, mais de 20, 25 anos em São Paulo e às vezes eu fico aqui plena, sem falar muito no sotaque e no final eu digo tchau, tudo de bom para ti. E aí estragou tudo, né? Voltei a ser a catarinense. Boa. Então, tchau, pessoal. Tudo de bom. Valeu, pra gente. ti. Um abraço.